Que esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um episódio, mais um programa, Todo Dia com Jesus, rumo à vida plena. Todo dia com Jesus, vida plena. É com muito prazer que estou aqui para ministrar a palavra do Senhor, para que possamos meditar nela e crescer ao longo desse ano com as cartas de Paulo, o que Paulo nos escreveu, o que Paulo trouxe para nós, para que possamos alcançar essa conversão verdadeira, essa conversão que é para Cristo, para alcançar a Cristo, para conhecer a Cristo e para meditar na palavra de Cristo. E é com muito prazer que estamos iniciando o nosso terceiro episódio. Estamos aqui uma vez por mês, todas o terceiro sábado do mês, para que possamos, nessa jornada, entender o que Paulo, nas cartas, confirmou do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos falar do passo 3 sobre a consciência do pecado. E quando o homem finalmente se vê como realmente é. E hoje nós vamos falar do pilar do arrependimento. E vamos nos aprofundar muito na carta aos Romanos, onde Paulo ele nos traz para que o cristão ou para que o ouvinte, o participante, ele possa enxergar a realidade do pecado, abandonar a autojustificação, entender a nossa, a minha, a sua condição diante a Deus e o principal, que é reconhecer a nossa necessidade de Cristo. E ao longo da carta de Romanos, Paulo ele traz essa condução desse entendimento do pecado. E vamos trazer aqui Romanos 3, 21 ao 28. Se você está com a sua Bíblia aí, pega para a gente ler junto. Romanos capítulo 3, versículo do 23, na verdade do 21 a 28, que diz assim: Justiça através da fé. Mas agora, a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé de Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus estabeleceu para ser propiciação, uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Para declarar, eu digo, a justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Onde está, então, a vanglória? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E quando a gente vai para Romanos capítulo 1, versículo 3, fala assim: acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne. E o que eu quero trazer para nós, que Paulo quer trazer sobre arrependimento? E trazer essa necessidade de enxergar a realidade do pecado.
Então, quando a gente traz o conteúdo da carta de Romanos, Paulo, ele começa não dizendo todos os pecados, mas Paulo, ele constrói um caminho. E se você não entender esse caminho, você não entende o evangelho. Então, Paulo aqui, ele vem construindo um conteúdo para esses leitores lá em Roma, para que eles possam entender o verdadeiro sentido do evangelho. Então, quando Paulo ele traz lá em Romanos 1, ele vem trazendo muito a depravação humana. E Paulo começa apresentando um grupo, aqueles que vivem afastados de Deus. Ele diz, aqueles que rejeitaram a verdade, trocaram Deus por ídolos, adorando a criatura ao invés do Criador. E todo momento que estivermos aqui, não tem como falarmos da carta por inteiro, mas nós vamos trazer o pilar e trazer o passo para que possamos alcançar a verdadeira conversão. Por isso que são 12 passos, 2 passos para cada pilar, e sempre conectado à conversão de Paulo, como aconteceu através do primeiro pilar, temor, arrependimento, renúncia, dependência, obediência e a permanência. Então, Paulo ele traz lá no capítulo 1 de Romanos esse grupo que viveram ou viviam segundo aos seus desejos, um grupo que rejeitaram a verdade, um grupo que trocou Deus por ídolos e um grupo que viviam segundo a seus desejos. E qual foi o resultado disso tudo? Deus os entregou a seus próprios caminhos. E aqui está uma verdade profunda, pois o problema do homem não começa no comportamento, mas o problema do homem, ele começa no coração. E Paulo ele traz lá em Romanos 2 essa construção para mostrar o pecado, a religiosidade enganosa. Agora Paulo ele muda o foco. Ele olha para o religioso, aquele que julga esse primeiro grupo, mas ele faz o mesmo. Esse grupo, ele conhece a lei, fala de Deus e aponta os erros. Só que ele não vive o que prega. Similar, né? O que Jesus fazia com os fariseus, chamando-os de hipócritas, sepulcros caiados, muito bonito por fora. E Jesus ainda exortou que ouçam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. E aqui Paulo ele quebra o segundo nível de ilusão, que é que o conhecimento espiritual não é transformação espiritual. Então Paulo ele traz que sobre você conhecer e não se transformar não adianta. Muito similar ao que Jesus dizia ou disse lá em Mateus 7. Aqueles que ouvem e praticam são como homens sábios, e aqueles que ouvem e não praticam são como homens insensatos. Então, saber da palavra, conhecer a palavra e não aplicar a palavra não adianta, não faz sentido. E aqui nós entendemos o que Paulo de fato quer trazer para esses grupos. E aí, Romanos 3, nós entendemos essa conclusão final. Porque depois de Paulo expor o perdido e o religioso, Paulo declara. Então, ele mostra esses dois grupos para
enfatizar que não há justo, nenhum sequer. Então, o versículo central é todos pecaram. E quando você vai para a palavra, quando você dá continuidade nas cartas, nós entendemos que aquele que nunca pecou se fez pecado por nós. Aquele que era puro, aquele que não conheceu o pecado, aquele que não cometeu pecado, aquele que não flertou com o pecado, se tornou pecado no nosso lugar. Então, o que que Paulo está fazendo aqui? Ele está tirando todas as desculpas. O perdido não pode se justificar. O religioso não pode se justificar. Ninguém pode se justificar. Então, a definição real de pecado que Paulo traz para nós, o pecado não é só errar, falhar ou fazer coisas erradas. O pecado é viver independente de Deus. O pecado é não entender a nossa dependência de Deus. Por isso que um dos pilares que vamos trabalhar aqui é sobre essa dependência. E aí no começo eu trouxe sobre a nossa autojustificação ser impossível de acontecer. Então o pecado ele é mais profundo do que parece. É isso que Romanos traz para a gente. Arrependimento é o que João Batista sempre pregou. Arrependei-vos, pois está chegando a hora. E eu digo para você, meu irmão, arrependei-vos dos seus pecados, das suas iniquidades, dos seus erros. Então, quero trazer aqui, através da luz, né, a clareza do Evangelho, que pecado não é só comportamento. Pecado é natureza, inclinação e estado espiritual. A partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados, é preciso transformar a nossa natureza. E aí, você vê isso lá em Romanos 5, que por um homem entrou o pecado e por outro homem o pecado foi abolido na cruz. Então, quando a gente vem no contexto, qual que era o cenário de Roma na época? Roma tinha dois grupos. O grupo dos judeus, que confiavam na lei, na tradição e no comportamento, e o grupo dos gentios, que vinham de uma vida distante de Deus. E qual que era esse conflito na época? Quem está certo diante de Deus? E Paulo traz essa resposta a essas pessoas. Ninguém, ninguém está certo diante de Deus. E quando a gente, o nosso objetivo aqui é que você vá para a Bíblia, que você pegue esses pontos, entenda e tenha vontade de conhecer essa história, se aprofundar nas cartas, entender. E a carta de Romanos diz muito isso, que o Senhor morreu por nós, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo inimigos de Deus. E Paulo, em suas cartas, ele diz isso, ele enfatiza isso, que a carne é inimiga de Deus, que hoje, novas criaturas, a partir de Cristo Jesus, somos feitos aliados de Deus. E aí Paulo traz isso em Colossenses. Pelo sangue do Senhor, por esse fio desse sangue, fomos reconciliados com Deus, justificados em Cristo Jesus e reconciliados com Deus através de Jesus. E é isso, meus irmãos, que temos que ter essa clareza de entendimento. É tudo
sobre Jesus, é tudo sobre ele. E quando a gente traz esse contexto espiritual para hoje, continuam existindo os mesmos dois grupos. O distante, aquela pessoa que vive sem Deus, não busca e não percebe, e aquelas pessoas religiosas que frequentam a igreja, que conhecem a Bíblia, mas não vivem a transformação, não vivem a palavra, não são discípulos de Jesus. E aí, quando você vai lá em Mateus 11, quando Jesus ele traz os discípulos, escolhe os discípulos, ensina os discípulos, Jesus ele sai para pregar e para ensinar. E quando entendemos isso, é isso que Jesus ele quer de nós, e é isso que Jesus ele pede para Pedro, para apacentar as ovelhas. É isso que Jesus diz lá em Marcos, para ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 11, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar as instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar na cidade deles. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Ensinar e pregar, ensinar e pregar, ensinar e pregar. Só que para ensinar e pregar o evangelho, tem que ter um relacionamento, uma conexão, um entendimento, um aprofundamento com o Senhor Jesus e através da palavra que isso acontece. E Paulo continua trazendo lá em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Paulo, ele continua falando com esses dois grupos. O grupo que está distante e o grupo que está perto. O grupo que vai na igreja, que frequenta a igreja, que conhece a Bíblia, mas não vive a transformação. E a transformação ela vem através da palavra. A transformação vem através desse conhecimento, desse relacionamento com Cristo. Ser nova criatura, novas vestes, nova pessoa e nova natureza. Libertar da natureza pecaminosa de Adão para sermos justificados e nascermos da água e do Espírito em Cristo Jesus. Aquele que não nascer de novo, se tornar uma nova criatura. Jesus disse: tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. E qual que é a conexão disso tudo? Com Paulo. Voltamos para Atos 9, Paulo antes de despertar, Paulo antes de ter aquele contato com Cristo, Paulo antes de ter a sua visão renovada, a luz que brilhou e cegou Paulo. É essa luz que precisamos, meus irmãos, pedir para o Senhor Jesus se revelar para nós. Porque existe uma situação que é conhecer Jesus. E esse grupo religioso, ele conhece Jesus. E esse grupo distante também conhece Jesus. Se você vê esses dois grupos, ambos os grupos conhecem Jesus. Mas será que esses grupos reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador? Será que esse grupo que frequenta a igreja, que conhece a Bíblia, reconhece Cristo como seu único e suficiente Salvador, sem utilizar as operações matemáticas? Que é isso que Paulo diz aqui em Romanos, que não utilizem as operações matemáticas. Não é Jesus mais alguma coisa. Não é diminuir a divindade de Cristo. Não é multiplicar
Cristo mais alguma coisa, Cristo mais obras, e muito menos dividir Cristo da sua glória. Somente Cristo. Se você pega a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a revelação é sobre o Filho. Mostra o Espírito, mostra o Pai, mas revela-se o Filho. Pois Jesus disse: Eu sou o caminho. Não existe um caminho mais outro. Não existe multiplicação do caminho. Não existe divisão do caminho. Não existe subtração do caminho. Existe um único caminho. Existe uma única verdade. A verdade não é relativa. A verdade é verdade pura e simples, assim como o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, puro e simples. E existe só uma vida eterna. Só existe uma vida e essa vida é em Cristo Jesus. E quando a gente traz essa conexão, quem era Paulo antes de despertar? Paulo ele achava que estava certo, religioso, dedicado, disciplinado, mas estava lutando contra Deus. A verdade mais forte, você pode estar sendo sincero e ainda está errado. E quando a gente traz essa conexão para a Bíblia, porque a gente tem que entender o conteúdo, entender o contexto e entender essa conexão. Gênesis 3, o homem decide viver independente de Deus. Salmos, o coração humano é inclinado ao erro. A natureza humana é inclinada ao pecado. E se a gente pega Gálatas, vamos trabalhar daqui mais para frente. A carne é inimiga de Deus. A carne milita contra o espírito. E Deus veio trazer um reino que não é desse mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E Jesus, em João 10:10, disse: Eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida eternamente. E o Evangelho diz, de João: Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. E os evangelhos de Cristo, Jesus, ele confronta os fariseus, que são os religiosos, e os perdidos. Então, isso mostra que toda a Bíblia mostra que todos, sem exceção, precisam dessa transformação. E todos precisam de Cristo, o nosso Salvador. E aí, quando a gente traz essa conexão com a cruz, nós entendemos que se o pecado não fosse grave, Jesus não precisaria morrer. Quando voltamos para a Bíblia novamente, temos que entender que antes de Deus dizer haja luz, já existia o haja cruz. A cruz de Cristo já estava programada, porque o pecado entraria no mundo. E como o pecado entrou no mundo por um homem, ele também saiu. Por isso Jesus se fez carne. E você consegue encontrar isso em Romanos 5, a partir do versículo 2. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei, o pecado estava no mundo. Mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir.
Mas o dom gratuito também não é como a transgressão. Porque se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. E a verdade central desse episódio que queremos trazer para vocês, para mim também, você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. E você, como eu, como todos, precisamos liberar essa natureza pecaminosa e nascer de novo em Cristo Jesus. Sermos co-herdeiros de Cristo, o reino, a qual clamamos, Abba, Pai. Pois em Cristo podemos chamar Deus Pai, Pai de novo, pois Ele nos religou a Deus Pai. Ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando o véu se rasga, quando Jesus na cruz é crucificado, nós temos esse acesso por Cristo. E aí, quando nós fazemos essa aplicação, como que eu aplico todo esse conhecimento, essa passagem, essa carta de Romanos na minha vida? Você tem que entender que agora não é mais sobre Romanos, mas é sobre você. Fazer um diagnóstico profundo, um entendimento profundo. Sinais da autojustificação. Quando você fala, eu não sou tão ruim assim. Tem gente pior que eu. Eu faço coisas boas. Eu conheço a Bíblia. E é isso exatamente o que Paulo confronta. Como que o pecado se esconde hoje? O pecado se esconde na normalização do erro, comparação com os outros, religiosidade sem transformação, falta de consciência espiritual. Talvez hoje Deus esteja fazendo com você e comigo também o que fez com Paulo, te mostrando que você está errado não para te destruir, pelo contrário, mas para te salvar. Então, Paulo ele traz esse alto impacto para esses dois grupos, mas Paulo traz Cristo como salvação. E o nosso maior motivo de vida tem que ser pregar o evangelho, apresentar a pessoa de Cristo, a pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Satanás, o inimigo, seja lá como que você fala ou chama, ele quer que essa pessoa, a pessoa de Cristo, não seja revelada aos outros, não seja mostrada aos outros. E Paulo traz isso lá nas cartas aos Coríntios, que o Deus, com D minúsculo, deste mundo, cega, ou cegou, ou cegará o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não resplandeça sobre eles. Aquilo que aconteceu com Paulo, aquela luz que resplandeceu sobre Paulo, o cegou para o mundo, mas o deixou enxergando para dentro, para conhecimento, para mudança, para o coração, para transformação. Aquela luz, quem és tu, Senhor? Aquela luz apresentada para Paulo
que é Jesus, que nós devemos apresentar para as pessoas. Quando nós falamos sobre Paulo, nós não falamos mais sobre o Paulo errante, mas sim o Paulo apóstolo, o que escreveu uma porcentagem gigantesca do Novo Testamento. Então, não importa quem você é ou era, o que importa é quem você se torna a partir de encontrar Jesus, conhecer Jesus e reconhecer Jesus. E aí, quando você pega o Evangelho de Lucas, você entende que é o Evangelho dos perdidos. Zaqueu, mulher do fluxo de sangue. Você entende que eles se transformaram após o encontro com Jesus. Mas também tem aquele jovem rico que encontrou Jesus, mas não se transformou, decidiu continuar na mesma. Deus, através de Jesus, quer te salvar. Jesus, ele quer te salvar. Só que Jesus não é como inimigo, como diz lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Jesus é manso e humilde de coração. Você precisa querer. Você precisa entender essa necessidade. Satanás precisa de uma brecha. Sujo, imundo. Jesus não. Ele quer te limpar, quer te purificar, quer que você nasça de novo a partir dele. Uma nova criatura. E precisamos fazer essa conexão com os 6 pilares. Primeiro pilar, temor. Você perceber quem Deus é. Você perceber quem é Cristo. Arrependimento é onde nós estamos. Você perceber quem é você, o quão miserável que nós somos e o quanto que nós precisamos de Jesus. E principalmente, ter a consciência do pecado. Pois, quando não temos essa consciência, não existe arrependimento verdadeiro, não, e arrependimento será o próximo passo. Você abandonar o que te afasta de Deus. Talvez hoje, mês que vem, se o Senhor permitir, estaremos novamente com mais um Todo Dia com Jesus, vida plena. E juntos possamos reconhecer Jesus como nosso Salvador. E que juntos possamos levar o Evangelho ao máximo de pessoas possíveis e mostrar quão maravilhoso e quão misericordioso Jesus é conosco. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Até a próxima.